Amém. Podem sentar-se. A palavra missões, ela se deriva do latim, mas que foi influenciada por uma palavra grega, apostoleio, que na sua raiz significa enviar. Enviar. A palavra apóstolo, ela significa, numa variação, enviado, alguém que foi enviado. E, portanto, missões têm a ver com aqueles que são enviados para anunciarem a palavra do nosso Deus. Incorpora aí o trabalho da Igreja de Jesus ao longo dos séculos, obedecendo a ordem de Jesus. Lembrem-se que quando Deus criou tudo que existe, Ele colocou no jardim do Éden um homem e uma mulher. E com eles, Deus tinha uma relação de intimidade. Deus tinha uma comunhão irrestrita, muito grande, mas o pecado entrou no mundo. E olhe que o desejo de Deus era que o homem e a mulher se multiplicassem, eles tivessem filhos, e essa geração de seres humanos toda teria um relacionamento de intimidade com Deus, de comunhão irrestrita com Deus, mas mediante o pecado, esta comunhão foi quebrada. Por isso a Bíblia diz em Romanos 3:23, que todos pecaram, todos, sem exceção. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, perderam aquela posição privilegiada de uma comunhão irrestrita, de uma comunhão íntima com Deus. Mas Deus foi o primeiro missionário. Mesmo lá, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós vemos Deus falando a respeito de Jesus. Deus enviaria o Senhor Jesus Cristo para que por sua morte nós, mediante a fé nele, tivéssemos vida. E vida em seu nome. E na Bíblia, no Velho Testamento, nós encontramos esse caráter missionário de Deus, esse caráter missional de Deus. Nós vemos, por exemplo, os profetas que eram enviados por Deus a anunciar a sua palavra à nação de Israel e até a outras nações. Nós vemos profetas como Eliseu, profetas como Daniel, como Ezequiel, como Jonas, que foram enviados por Deus e que puderam testemunhar em terra estranha. E tivemos profetas também que profetizaram dentro da nação de Israel, do povo de Deus, anunciando a vontade do Senhor para eles. Portanto, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, quando a Bíblia diz que esse amor é um amor sem medida, de tal maneira que Ele deu Jesus Cristo, seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus está também, através de Jesus, mostrando isso, que há uma busca incessante deste Deus amoroso, misericordioso e bom pelos perdidos. E nessa dispensação, neste período de tempo que vivemos, que é a dispensação da igreja, Deus não envia mais profetas, mas Deus envia a sua igreja. Deus envia os seus filhos. Por isso é que em João capítulo 17, versículo 18, Jesus diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Em João capítulo 20, versículo 21, o mesmo Jesus fala a respeito dos seus discípulos e, por extensão, fala a respeito de nós. João 20, 21, ele diz: assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Então nós vemos essa igreja ao longo dos séculos avançando, essa igreja ao longo dos séculos indo em busca dos perdidos. A história da igreja, a tradição da igreja mostra que aqueles 12 apóstolos, contando com Paulo, saíram pelo mundo evangelizando. Uns foram para a África,
outros foram para a Índia, outros ingressaram pela Ásia, pela Europa. Sim, lá morreram, deram suas vidas, pregando as boas novas de salvação, anunciando a Jesus, o Messias e Salvador da humanidade, e que todo aquele que cresce em Jesus de todo o seu coração seria salvo. Então essa tem sido a dinâmica da igreja ao longo dos séculos. E nós estamos vivendo uma fase, meus irmãos, de poucos frutos. Vivemos uma fase de mornidão, mas aquela mornidão que vai já beirando o esfriamento espiritual. As pessoas não querem saber de coisas espirituais. Eles ficaram materialistas. Eles estão muito focados no ter e há pouca ênfase no ser. As pessoas estão preocupadas em quantos seguidores eles podem ter na internet, mas estão pouco preocupadas em como está o estado das suas vidas. Hoje eu falava no velório, lá no cemitério de Santo Amaro, exatamente sobre isso. Salomão diz que há mais sabedoria na casa onde há luto do que na casa onde há festa, porque é no momento de morte em que as pessoas de fato se deparam com a finitude. Elas acabam sendo vencidas pelo fato de que todos nós temos prazo de validade e nada trouxemos deste mundo, diz a palavra de Deus, e nada levaremos dele. Tudo vai ficar aqui e o que vai importar não é o que tivemos, mas quem fomos. A nossa essência é isso que vai importar. E por isso é que as pessoas precisam ouvir, apesar desse esfriamento para as coisas de Deus, o povo de Deus precisa continuar comprometido com a grande comissão, com a ordem que Jesus deu para nós. Por isso que nesse mês de novembro, nós paramos para refletir com mais tranquilidade, com mais calma, com mais profundidade a respeito da nossa missão. É interessante que quando nós falamos nossa, a nossa tendência é pensar que é dos outros, é pensar que essa é uma responsabilidade dos outros, mas é a sua missão, é a minha missão, é a nossa missão. Fazer missões é a missão do povo de Deus. Agora, algumas perguntas que eu quero responder nessa noite para você brevemente. A primeira pergunta é: para que missões? Para que fazer a obra missionária? O apóstolo Paulo fala deste objetivo, desta razão de existir da obra missionária em Romanos capítulo 10, versículos de 13 a 15. Se você puder acompanhar, Romanos 10, 13 a 15, a palavra de Deus diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu estou lendo Romanos 10, versículos de 13 a 15. Verso 14, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Romanos 10, verso 15. Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então é importante que nós entendamos que diante dessas três indagações que Paulo faz, eles como? A segunda é: como crerão naquele que não ouviram? Não há como, a não ser que alguém chegue a ele para fazê-lo ouvir de Jesus Cristo. E é essa a ocupação desse esforço concentrado e coletivo para a evangelização do mundo que nós chamamos obra missionária. O evangelho já está em profusão nas grandes cidades, nos grandes centros, mas há áreas, há regiões que precisam ter acesso ao verdadeiro e puro evangelho, que fala que Cristo é a única esperança, que fala que Cristo transforma pessoas, que fala que Cristo liberta vidas, que fala que Cristo veio ao mundo dar a vida para que aquele que nele crê
tenha vida eterna em seu nome e possa, depois desta vida, conhecer uma vida verdadeira com Cristo, uma vida na eternidade. E a responsabilidade de anunciar é nossa. A Bíblia fala de um clamor que vem do céu. Em Isaías capítulo 6, verso 8, Deus diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Mas a Bíblia também fala de um clamor na terra. Quando o apóstolo Paulo tem aquela visão daquele cidadão da região da Macedônia, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Mas a Bíblia também fala, irmãos, pasmem, de um clamor que vem do inferno. Lucas capítulo 16, verso 27, aquele homem rico no inferno, e não estava no inferno porque era rico, mas estava no inferno porque rejeitou a Deus. A Bíblia diz em Lucas 16, verso 27 e 28, aquele rico rogando, dizendo: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Um clamor no céu, um clamor na terra, um clamor no inferno, um clamor em todos os lugares. E é preciso que nós ouçamos este clamor e sigamos na direção deste som do desespero. E talvez você não possa ir, mas há pessoas que estão indo, há pessoas que estão chegando a esses povos, a essas pessoas a quem Deus ama e por quem Jesus morreu. Então fazer missões é ir. Fazer missões é orar, fazer missões é também investir para que a obra do Senhor possa avançar. É para isso que serve missões. Agora, em segundo lugar, a segunda pergunta: onde fazer missões? Bem, eu disse que em qualquer lugar onde há pessoas, é preciso que o Evangelho chegue a elas. E é óbvio que nós estamos pensando longe. Mas pare para pensar perto de você. Pare para pensar no seu vizinho, na sua vizinha. Naquele colega que estuda ao seu lado na faculdade. Pense naquele familiar que você conhece já há tanto tempo. E com ele goza de um relacionamento íntimo, familiar. Pense nessas pessoas ao seu lado. Porque muita gente está comprometida com o ID de Jesus quando se fala dos lugares longínquos, dos confins da terra. Mas pouca gente está atento ao seu redor. Por isso, Jesus, em Atos 1,8, disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide. Ele diz, Mateus 28, esse que eu estou dizendo, 18 a 20. Ele diz: fazei discípulos de todas as nações. Então, todas as nações envolve o Brasil, envolve a cidade de São Paulo, envolve o bairro onde você vive, a rua onde você mora, os seus vizinhos. Atos 1,8 fala tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Onde missões devem chegar? Em todo lugar onde houver alguém precisando ouvir. Eu gosto de dizer que missões é atravessar a rua. Missões é abrir a porta da sua casa e convidar pessoas a chegar para ouvirem do Evangelho. Missões é pegar uma cesta básica e levar para alguém que está necessitado e dizer a ele: olha, eu estou aqui para te ajudar, porque Deus tem me dado para que eu possa dar. Mas há algo ainda mais precioso que eu quero dar a você, é uma boa notícia. Tito capítulo 2, versículo 11, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Isso é a melhor notícia que alguém pode ouvir. É que Deus está interessado na salvação daquela vida, na transformação daquela vida.
Irmãos, há crentes que vão passar toda a sua existência nesta terra sem conduzir ninguém aos pés de Jesus. Um pastor contou no velório de um outro pastor, pastor Ari Veloso. Esse homem era um ganhador de almas. Ele já, por ter feito um transplante de coração, não podia mais dirigir. Então, ele tinha uma companhia de táxi que ele ligava e dizia: eu preciso de um táxi. Pois não, senhor. Qual o seu endereço? Ele dava o endereço e dizia assim: quem que vocês vão mandar? O senhor não entendi. Não. Qual é a pessoa que vocês vão mandar? Ah, é fulano de tal. Não, esse não, que esse eu já andei com ele. Manda outro. Disse, não, mas houve algum problema na corrida? Não houve problema nenhum. Ele é muito gente boa, mas o que eu tinha que conversar com ele, eu já conversei. Eu preciso de outro. Então, ele nunca repetia o taxista, porque ele queria falar de Jesus. Esse pastor, no velório do pastor Ari Veloso, disse, nós trabalhamos juntos há alguns anos. E eu estava procurando uma casa nova para mudar. E durante 6 meses, eu corri com um corretor, olhando casa aqui, casa lá, casa acolá, sem encontrar, até que encontramos a casa que era do nosso gosto. Eu disse para o corretor assim, então eu preciso ir lá na igreja para pegar os documentos. Em 6 meses, foi a primeira vez que esse pastor falou de igreja. Disse, igreja? Por quê? Não é porque eu sou pastor. Em 6 meses andando com aquele corretor, foi a primeira vez que aquele pastor identificou-se como pastor. Está bom, eles foram à igreja. E chegaram lá a uma sala, ele disse, o senhor pode esperar aqui, eu vou subir lá na minha sala, vou pegar a documentação e desço. Então, nos minutos que ele estava lá pegando toda a documentação, arrumando, ele desceu. Quando desceu àquela sala, encontrou pastor Ari Veloso e aquele corretor, ajoelhados. E o corretor dizendo, eu entrego minha vida a Jesus. E aquele pastor disse que aquela cena mexeu com ele. Porque, de fato, irmãos, há pessoas com quem convivemos e que nunca compartilhamos acerca da nossa fé. Eu sei que há pessoas que têm um remédio caseiro e que quando vem alguém com um problema que aquele remédio pode resolver, logo dizem, eu tenho um remédio bom para isso. Não é assim? Ou às vezes alguém que está com problema de saúde, se eu não estou encontrando médico, eu conheço um médico muito bom nessa área. Vou te passar o telefone. Mas quando se trata de Jesus, das coisas de Deus, da cura da alma, há pessoas que simplesmente ignoram essa realidade. Então Jesus disse tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Por quê? Porque Apocalipse capítulo 5, versículo 9 diz que no céu haverá pelo menos uma pessoa de cada povo, de cada tribo, de cada língua, de cada nação. E a quem Deus delegou essa responsabilidade de anunciar Cristo? A todos nós. E nós cantamos muito bem, sabeis falar de tudo que nesse mundo há, mas nem sequer palavra de Deus que tudo dá. Irmãos, falemos de nosso Salvador. Oremos ou cantemos e demos-lhe louvor. Falamos do mau tempo, do frio, do calor, do futebol, do time, de política, e nada contra falar essas coisas. Mas nenhuma palavra a respeito de Jesus. Onde fazer missões? Abra os seus olhos. Quando você sair daqui, você estará entrando num campo missionário. Terceiro, quem deve fazer missões? A Bíblia ensina que é uma responsabilidade coletiva, é a igreja. Mas também é uma responsabilidade individual. O pastor Ari Veloso sabia disso. E por isso,
Ele não deixava que nenhuma oportunidade fosse perdida. E repito, quanta gente perde essa oportunidade. Um dia, eu ouvi a palavra de Deus pregada no púlpito de uma igreja. Eu ouvia bem claramente Jesus dizendo a mim: vinde a mim, você cansado, sobrecarregado, religioso. Eu era um religioso. Vivia dentro de igreja, religiosamente não conhecia Deus, não falava com Deus, não ouvia Deus, nada de Deus. Frequentador crônico de igreja, esse era eu. Jesus disse: vinde, e eu fui. Mas ao chegar e entregar-me a Jesus, já da boca do mestre ouvi uma outra palavra de ordem, em vez de vinde, agora ide. Agora fale para as pessoas, anuncie para as pessoas aquilo que você conheceu. Há pessoas esperando algo sobrenatural acontecer para que elas testemunhem. Eu estava lendo essa semana um artigo escrito pelo pastor Ronaldo Lidório. Não sei quantos aqui já ouviram falar. Ele é um missiólogo, ele é um missionário, trabalhou na África muito tempo com os índios concombas, pregando o evangelho às tribos. Voltou para o Brasil e trabalha no norte do país, pregando o evangelho em tribos indígenas. E ele escreveu sobre Sophia Miller, uma missionária norte-americana que veio para a Colômbia para pregar o evangelho aos índios e acabou, até meio que por engano, esses enganos são extraordinários, coisas que Deus faz, e ela conduziu-se para o Brasil, trabalhando na fronteira, e pregou o evangelho aos índios Curipaco e também aos índios Baniwa. E ele fala um pouco do testemunho desta mulher. Eu quero ler para você. Sophia Miller, por mais de 40 anos, serviu no ministério ao Senhor Jesus na Amazônia brasileira, evangelizando 2 tribos, Curipaco e Baniwa. Segundo o missionário Marcelo Pedro, da missão Novas Tribos, do Brasil, que trabalha onde Sophia trabalhou, ela dividia o seu tempo assim: de manhã, alfabetizava o povo, e à tarde ensinava a palavra de Deus. À noite, descansava e tirava as dúvidas dos indígenas. E chama a atenção de Marcelo o fato de as comunidades indígenas evangélicas serem muito organizadas e não sofrerem com o alcoolismo. Interessante isso. Em 2007, a FUNAI afirmou que esse é um dos pouquíssimos lugares na Amazônia onde os indígenas não enfrentam problemas com alcoolismo, conflitos e guerras. O fotojornalista Pedro Martinelli, em seu livro Amazônia, O Povo das Águas, diz que os indígenas do Alto Rio Negro e do Rio Insana, abre aspas, têm título de eleitor e altíssimo índice de alfabetização. Em algumas aldeias, chega o índice de alfabetização a 95%. Fecha aspas. Isso é o trabalho de Sophia Miller ao longo dos 40 anos, que serviu a Cristo no campo missionário. Encontrei-me com 2 indígenas, anciãos, Curipaco, crentes em Jesus, que tiveram o privilégio de remar a canoa para Sophia Miller décadas atrás. Eles me falaram, abre aspas, pastor, aquela mulher tinha o fogo do Espírito Santo, porque ela pregava de dia e de noite nos fazia viajar. Era perigoso, mas ela viajava à noite para não gastar tempo de dia. Os índios dormindo e ela viajando. Remávamos a canoa, mas ela não dormia. Ela seguia viajando. Remávamos a canoa, mas ela não dormia. Usava o seu candeeiro, aquela lamparina, e durante a noite traduzia o Novo Testamento para a língua Curipaco, fecha aspas. Hoje,
Eles têm o Novo Testamento completo na língua deles. É interessante, diz Ronaldo, que ela plantou dezenas de igrejas, mais de 50 ao longo do rio Içana, e uma vez por ano um milagre acontece. Uma conferência em que eles reúnem pelo menos um representante de cada aldeia evangélica ao longo desse rio, entre as tribos Curipaco e Baniwa. Tive o privilégio de participar de uma dessas conferências. Esses representantes saem das suas aldeias, dias de canoa, dias de caminhada na mata, e numa data pré-determinada, com uma boa bandeira, encontram-se numa grande clareira, em algum lugar, ou aldeia na mata, e ali dobram seus joelhos, fincam aquelas bandeiras no solo e oram a Deus, agradecendo, porque um dia ele chamou sua filha Sofia Miller, e ela respondeu, sim. Assim começa aquela conferência, a missionária abençoadíssima, que leva alguns dias. E encerrando o artigo, ele diz, antes de falecer, em 1997, na Venezuela, ela foi entrevistada por um jornalista cristão. E a primeira pergunta que ele fez foi, como foi o seu chamado? Ao que ela respondeu, eu jamais tive um chamado. Eu li uma ordem, ide, e a obedeci. Se você está esperando algum chamado, eu quero lhe dar uma boa notícia. Você já foi chamado e foi enviado. Talvez não aos Baniwa, aos Curipaco ou qualquer outra tribo, mas com certeza, as pessoas com quem você cruza são as pessoas a quem Deus lhe enviou para dizer a elas, Cristo é a única esperança. Mas para terminar, como se deve fazer missões? Bem, se deve fazer missões todo o tempo, em todo lugar, em todas as circunstâncias. Nosso trabalho é conduzir vidas a Cristo pregando Jesus. Já pensou nas últimas palavras de alguém que está morrendo, por exemplo? As últimas palavras de alguém que está partindo. Geralmente essas palavras chamam a atenção. Eu me lembro no Hospital Alvorada, quando diagnosticaram que o pastor Josué estava com Covid. Então ele foi tirado daquela ala e foi conduzido para uma ala isolada. Então, eu e Marta estávamos no corredor e veio aquela maca com o pastor Josué. E eu disse para ele, pastor, todos estão orando pelo Senhor. E nunca vou esquecer isso. Ele com aquela mãozinha assim, agradeça a todos, pastor, agradeça a todos. Foram as últimas palavras que eu ouvi do nosso pastor inesquecível. Agradeça a todos, pastor. Agradeça a todos. Agora, olha Jesus em suas últimas palavras para os seus discípulos. Tanta coisa Jesus podia dizer. Ó, Pedro, você vigia, hein, Pedro? Você presta atenção para não falar bobagem e não fazer bobagem, Pedro. Presta atenção para não se precipitar. Tomé, e a fé, Tomé? Como é que está a sua fé, Tomé? João, discípulo do amor, mas o sangue tem que estar frio. Sangue quente não dá. Fala com seu irmão também. Jesus disse, recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Será que Jesus escolheu bem suas últimas palavras? Será que Jesus queria que essa última memória ficasse guardada no coração daqueles discípulos, de modo que eles pensassem e lembrassem sempre disso, da sua missão no mundo?
Os apóstolos obedeceram. Em Romanos capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo fala dos crentes da igreja lá em Roma. E deles, Paulo diz, em todo o mundo é conhecida a vossa fé. Isso me diz que aqueles homens sem internet, aqueles homens sem carro, sem avião, aqueles homens sem telefone, aqueles homens alcançaram o mundo conhecido da época. O mundo conhecido da época era um pedaço da África, um pedaço da Europa, Ásia e essa região que está em conflito hoje, infelizmente, a região ali do Oriente Médio, precisamente Israel. Eles conseguiram chegar lá. Eles cumpriram a sua missão. E nós, com todo o aparato, com toda a tecnologia, com condições de vida melhores, que esforços temos feito para alcançar mais pessoas? Porque, irmãos, há uma calamidade em curso no mundo. Você vê, você assiste a sua televisão, você consulta os portais de notícia, você vê. O mundo vai de mal a pior. Tragédias, desastres. Quem diria, irmãos, que nós aqui em São Paulo, essa semana, sofreríamos os efeitos de um ciclone no sul? Eu fiquei pensando, se nós sofremos aqui isso, imagina esse povo lá. Ventos. Ficamos 2 dias sem energia elétrica, água acabando. Tem gente ainda aqui na cidade de São Paulo que está sem energia elétrica. Foi um estrago. Agora, quem já ouviu falar nisso? Quem aqui já vivenciou uma coisa como essa? Tempos trabalhosos temos diante de nós. Tempos difíceis temos diante de nós. Os conflitos, as guerras haverão de aumentar. As pestes. Ainda estamos em pandemia. E sabe Deus o que vem por aí? O desamor entre as pessoas. A vida humana hoje, irmãos, está valendo nada. A frieza para as coisas espirituais, as pessoas materialistas, é o ter acima de tudo, o propósito da vida virou isso. O desrespeito a pai, a mãe, a professor na escola. O professor entrava na classe, todos nós ficávamos em pé. Se o supervisor entrasse na sala, misericórdia. Se o diretor da escola entrasse na classe, meu Deus do céu, aí era o apocalipse. Hoje aluno bate na cara de professor. O desrespeito às autoridades. Meu pai dizia, olha, cuidado com a polícia, anda direito. Hoje policial é xingado. Eu vi esses dias numa faculdade aqui de São Paulo, os alunos peitando a polícia que não podia entrar na faculdade. Aqui, policial não entra. Esse é o mundo. Vai de mal a pior, nos diz a palavra de Deus. Então isso é tudo um estímulo para que nós possamos usar as ferramentas que temos disponíveis para levar Cristo mais longe. E louvado seja Deus que essa igreja tem feito, tem cumprido a sua missão. Amém, irmãos? Através do Ministério Dorcas, as irmãs que fazem aqui os artesanatos e que estão conduzindo mulheres a Cristo. Louvado seja Deus por isso. O AME, nos hospitais,
cantando hinos que glorificam a Deus e levando pessoas que estão acamadas, enfermas, a entregarem suas vidas a Jesus. O projeto Catavento, que veio para ficar, conduzindo vidas, e esse ano, que bênção, com todo o temporal, vidas se renderam a Jesus, foram abençoadas, foram ajudadas. Os retiros de jovens, retiros de adolescentes, retiros de senhoras, retiros de senhores. Esse ano 2024 vai ter o retiro dos senhores, glória a Deus por isso. Retiro de famílias, 2024, em nome de Jesus, teremos um retiro de famílias aqui, a nossa igreja. O trabalho das mídias sociais, da internet, que tem ido tão longe e alcançado tantas pessoas. As cestas básicas que distribuímos no ano de 2021, foram quase 1.000 cestas distribuídas. A igreja vai cumprindo a sua missão, o trabalho missionário, o investimento, a colocação de telhados e igrejas, a construção desse centro para acolhimento de mulheres, numa tribo lá no interior de Pernambuco. Quantas mulheres, meninas estão sendo abençoadas, alcançadas, cuidadas, e essa igreja tem parte nisso, a Cristolândia e tantos outros trabalhos que essa igreja tem se envolvido, procurando cumprir a grande comissão e levar Jesus mais longe. Que nós não podemos é diminuir o passo, diminuir a intensidade. Essa igreja precisa continuar avançando. Por isso, avante, igreja. Vamos continuar cumprindo a missão. Podemos melhorar? Podemos. Podemos ir mais longe? Podemos. E nós vamos. Porque esta é a vontade do Senhor Jesus, o dono dessa igreja. Amém ou não? Então você podia orar comigo agora. Você podia falar com Deus agora. Podia dizer: Senhor, que o Senhor potencialize os meus recursos. Não só materiais, mas humanos, a minha vida nas mãos de Deus, a minha vida para conduzir pessoas até Jesus Cristo. Eu queria que você lembrasse de alguém agora. É um amigo da faculdade? É um amigo do trabalho? É um vizinho? Uma vizinha? Lembre dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Você não falou para ela de Cristo ainda. Mas você está se propondo essa semana, debaixo de oração, abrir a sua boca e dizer a ela: ei, me dá 1 minuto do seu tempo. Eu tenho uma coisa muito importante para lhe dizer. Você pensou nessa pessoa? Alguém crente aqui que diz: olha, pastor, essa semana, em nome de Jesus, eu vou testemunhar para essa pessoa. Tem alguém assim? Levante sua mão. Amém, 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 amém. Graças a Deus. Amém, amém. Na galeria, amém. No coral, alguém assim? Vou falar essa semana. Não passa. Eu vou falar de Jesus. Agora, alguém aqui que ainda não conhece esse Jesus, que muda, que transforma a vida das pessoas, mas nessa noite, tendo ouvido que há uma força-tarefa em curso, de gente anunciando Jesus, distribuindo folhetos, anunciando a mensagem, dando bíblias de presente, indo até tribos longínquas para anunciar Cristo. Você ouviu que Jesus muda a vida das pessoas, e nessa noite você quer entregar sua vida a esse Jesus, dizer: pastor, eu quero que Jesus mude a minha vida. Então faça um sinal com a sua mão, eu vou orar por você. Tem alguém assim? Eu peço que Jesus transforme a minha vida. Há alguém assim? Faça o sinal em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Há alguém? Faça o sinal. Pela internet, se há alguém, então você pode escrever aí: eu entrego minha. Eu quero, meu Deus, agradecer-te por esta noite e
E pedir, meu Deus, que o Senhor invista esta igreja, cada dia, de poder, de ousadia, para testemunhar aqui no nosso mundo imediato, família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, de escola, de faculdade, mas também o firme propósito de ir mais longe, através de missionários, missionárias, de gente a quem o Senhor levantou para ir nesse investimento, mantendo essas frentes missionárias ativas e anunciando Jesus Cristo, a única esperança. Senhor, nós oramos que seja assim, para a glória do Senhor e em nome de Jesus. Amém.